Deus, graça e a paz. Boa noite, irmãos. Tudo na santa e perfeita paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir nossa Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Estava lendo esse texto da palavra do Senhor e é um texto bastante conhecido, tem irmãos que sabem até decor, sabia? Mas vamos ler ele nesta noite e Deus tem algo especial para nós, amém, irmãos? Esta noite é noite de milagres, tá? E nós vamos ler um texto de um grande milagre que Jesus fez na vida de um homem. Esse homem se chamava Bartimeu e ele era cego, mas Jesus curou ele. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo 46, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Vocês, o 47, vamos lá? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49, vamos lá? E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. 51, e Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. É muito bom estar na tua casa, meu Senhor. Tua palavra diz que mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte qualquer. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que aqui está, meu Deus. E neste momento, Senhor, nós vamos ministrar uma palavra, meu Senhor, simples. Ó Senhor, mas eu quero que o Senhor use-me como um canal de bênção para os meus irmãos, Senhor. Ó Deus, que haja muita vitória nesta noite, que este povo saia daqui abençoado, transformado, renovado, curado. Meu Deus, tudo para a honra e a glória do Teu nome, somente o Teu nome, Senhor, seja glorificado nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode tomar assento, irmãos? Conforme eu estava dizendo, irmãos, texto bastante conhecido, bastante pregado, bastante falado. Este ex-cego, Bartimeu, ele deu um grande testemunho de fé, tá? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre atitudes recompensadas. Fala comigo, vamos lá? Atitudes recompensadas, tá? A primeira atitude foi uma atitude de fé deste homem, tá? Atitudes que trazem resultados. Isto é o que o cego Bartimeu fez. Ele teve um firme propósito em seu coração e não perdeu a oportunidade. Fala comigo, ele não perdeu a oportunidade. Fala comigo, eu não posso perder a oportunidade. Amém. A oportunidade do milagre em sua vida. Foi persistente, foi autêntico, não fez caso dos críticos contra ele, mas partiu para uma fé consistente de que iria ser curado. Quando ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ainda que as pessoas falavam para ele: Cala, rapaz, você está atrapalhando. Mas ele clamava mais alto ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, irmãos, quando Jesus ouviu isto, Jesus parou, a Bíblia diz. E parando Jesus,
Irmãos, quando Jesus para, pode crer, alguma coisa vai acontecer. Jesus parou aqui nesta noite, viu? Amém? Jesus parou, está aqui, amém? Então, queridos, olha aqui. Então, demonstração de fé, né? É uma das recompensas da nossa atitude, é quando a gente demonstra fé. Fé o que é? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, tá? Fé é você estar já enxergando aquilo que ainda não aconteceu. O caso deste ex-cego, né, do Bartimeu, tá? Ele estava já enxergando pela fé, ele não estava vendo fisicamente, mas ele estava enxergando pela fé, e pela fé ele já estava falando de Jesus, o filho de Davi, o Messias prometido. Quando Jesus ouviu que ele falou, filho de Davi, este homem tem fé, este homem já conhece a minha história, este homem já sabe de que eu tenho poder para fazer alguma coisa para a vida dele. Irmãos, é assim mesmo, está entendendo? Quando nós declaramos alguma coisa de bênção, alguma coisa de que Jesus se agrada, que Deus se agrada, o Senhor volta os olhos para você. Amém? Então, queridos, aqui a demonstração de fé. A Bíblia fala assim, no verso número 47, fala assim que ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ele não clamou, Jesus de Nazaré, foi assim? Não. Ele clamou, filho de Jesus, filho de Davi. Porque Nazaré, irmãos, era um lugar muito desprezível, sabia? Nazaré era onde entravam as tropas, muito antigamente, dos exércitos filisteus, dos amalequitas, e vinha arrasando tudo, está entendendo? O profeta Isaías profetizou sobre a Galiléia dos gentios, a terra que não era bem vista, está entendendo? Ele profetizou sobre esta terra, sobre esse lugar, que não era um lugar muito legal, tá? Inclusive, Natanael falou, né, porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Então, gente, Nazaré, mas Jesus ele era nazareno por quê? Porque ele foi criado em Nazaré. Mas, por um outro lado, ele era da descendência de Davi. Amém? Ele tinha uma promessa, tinha uma aliança já com esse negócio de rei. Então, queridos, e ele falou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O outro caso aqui, que ele não é assim, o verso 48, olha para você ver como é que está escrito. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ele não fez caso dos que queriam atrapalhar a fé, o milagre, o propósito dele, o objetivo, o foco que ele tinha. Quando isso acontece, às vezes até conosco, irmãos, o meu clamor, o teu clamor, deve ser intensificado. Entendeu? Porque tem muitos atrapalhadores da fé, você sabia disso? Tem muitas pessoas que não têm fé e quer que você também não tenha fé. Mas nesta noite eu creio que aqui está um grupo de irmãos, grupo de pessoas que tem fé em Jesus Cristo. Amém? Que crê no Senhor, que crê nos milagres de Deus. E nesta noite Jesus vai fazer milagre aqui, viu, irmão? Jesus vai curar, Jesus vai sarar, Jesus vai fazer milagre na tua vida, vai dar soluções para o teu problema, a tua dificuldade, o teu emocional. Deus vai trabalhar no teu coração nesta noite. Você pode glorificar Deus? Irmãos, e aí a Bíblia, conforme eu já disse para você, né? Jesus parando, o versículo 49, a atitude dele fez com que Jesus parasse o seu percurso, tá? A atitude daquele cego fez com que Jesus parasse o seu percurso. Alguém poderia até dizer assim, Senhor, é um simples cego, está aí pedindo esmola faz tempo, está atrapalhando nós, mas, irmão, Jesus não trata ninguém com acepção. Jesus parou, falou assim, manda ele vir até aqui. Alguém chegou lá, tocou nele, falou assim, olha, o mestre está te chamando. E a Bíblia diz que ele lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus.
Irmão, ele estava querendo dizer o seguinte: quando ele lançou a capa fora, ele estava querendo dizer assim: olha, eu nunca mais vou usar esta capa. Esta capa ficou para trás. Agora eu vou ser curado por este homem, Jesus, filho de Davi. Agora eu vou alcançar a minha bênção. Agora eu vou receber o que ele tem poder para fazer por mim. E lançou aquela capa, porque aquela capa, o imperador César dava uma capa para cada pessoa que precisava de mendigar, pedir, está entendendo? Tinha umas condições precárias, então, ou um cego, um aleijado, então dava uma capa para diferenciar das outras pessoas, entendeu? Ele lançou de si aquela capa. Meu irmão, se você tem alguma capa que ainda está te prendendo com alguma coisa, nesta noite você vai lançar fora e vai chegar aos pés de Jesus Cristo, e o Senhor vai fazer milagre na tua vida. Amém? Queridos irmãos, olha só, isto demonstra que a minha atitude, ela deve ser muito particular, ela deve ser própria. Ninguém conseguiu parar aquele Bartimeu, aquele homem, porque ele tinha uma atitude própria de si mesmo. Se você for ver na Bíblia, muitas pessoas que foram abençoadas, eles tiveram uma atitude própria. Porque se você ficar pegando conselho de um, conselho de outro, a não ser que seja de um pastor, está entendendo? De um sacerdote, de um servo de Deus, tudo bem, você pode pegar conselho, está certo? Nós temos na nossa igreja conselheiros, vários pastores que aconselham. Só que se você ficar pedindo opinião para um, opinião para outro, está entendendo? Você nunca chega a lugar nenhum. Mas ele tinha uma atitude própria. E todas as pessoas que tiveram atitude própria, eles alcançaram a sua vitória. Vamos ver o exemplo daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. A Bíblia diz que 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Ela era discriminada da sociedade, ninguém dava valor para ela, ela tinha que ficar separada porque ela era considerada como imunda. Mas só que ela dizia consigo mesma, a Bíblia fala. Porque dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas orlas dos vestidos de Jesus, eu serei curada. E ela foi por entre a multidão e tocou nas orlas dos vestidos de Jesus. E no mesmo momento estancou o fluxo do seu sangue. A Bíblia diz isto. E Jesus falou assim: olha, alguém me tocou. Ah, Jesus, é claro, quanta gente te empurra para lá, empurra para cá, para frente, para trás. Não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. E ficou procurando, olhando entre a multidão, e aquela mulher chegou para Jesus e falou assim: Senhor, fui eu que te toquei. E eu fui curada agora, Senhor. E Jesus falou assim: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Ela alcançou a bênção, irmãos, porque ela não consultou ninguém, entendeu? Ela não consultou o marido, não consultou o filho, não consultou ninguém. Ela falou assim, consigo mesmo. Irmão, você precisa ter uma convicção consigo mesmo. Se você tiver uma convicção consigo mesmo, o Deus da glória, o Deus do céu estará com você, e você será abençoado cada dia. Amém? Outra pessoa, irmãos, que até errou, falhou muito, é o filho pródigo. Muitos criticam o filho pródigo. Foi embora, pediu dinheiro, falou para o pai assim: pai, eu quero a minha parte da minha herança. Olha, estava querendo dizer assim para o pai: pai, eu quero que o senhor morra. Desse jeito, irmãos. Foi embora, a Bíblia fala que gastou todo o dinheiro. É uma parábola, tá? Mas é o que acontece com muita gente, isso. Gastou todo o dinheiro, mas a Bíblia fala assim, e quando ele gastou todo o dinheiro, foi arrumar emprego, sabe aonde? Num chiqueiro de porco. E aí,
tratava dos porcos e ele tinha vontade de comer as bolotas que os porcos comiam. Mas a Bíblia diz desse jeito: caindo em si, olha só, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai, jornaleiros de meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí ele falou desse jeito: levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai. Você pode glorificar Deus, irmão? Atitude própria. Ele falou assim: não vou consultar ninguém, eu não vou conversar com meu tio, não vou conversar com meu irmão, não vou conversar com ninguém, eu vou ter com o meu pai. E eu vou dizer para o pai: ó pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ó pai, faz eu como um destes teus jornaleiros, que eu já estou contente. Mas quando ele chegou em casa, irmãos, o que aconteceu? O pai deu um abraço nele, deu um beijo nele, e chamou os seus servos, falou assim: ó, trazei depressa uma roupa nova, vestir nesse menino, um calçado novo. Olha, e faz o seguinte, põe um anel na mão dele, porque agora eu quero reatar a minha aliança com ele. E faz o seguinte: mata o bezerro cevado, porque nós vamos festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Oh, meu irmão, atitude própria, ele alcançou uma grande vitória, alcançou o perdão de Deus, alcançou a bênção de Deus. Nesta noite eu quero dizer para você: se você tiver uma atitude própria, Jesus vai entrar no teu coração, e você e a tua família vai ser muito abençoado. Porque hoje em dia, irmãos, tem gente que desistiu da casa de Deus. Eu encontrei um irmão esse dia, né, porque eu estava correndo no parque, porque de vez em quando eu dou uma corridinha, irmãos. Aí eu falei: ô irmão, você não está indo na igreja? Por quê, rapaz? Ele falou assim: rapaz, eu estou mais para lá do que para cá. Eu falei: o que é isso, meu irmão? Não fala assim. Ele falou assim para mim: eu vou mandar minha esposa ir lá. Eu falei: não. Falei: não, você tem que ir. Você é o cabeça da casa, rapaz. Esse tempo de pandemia tirou você da igreja? Não, volte para os caminhos do Senhor. Jesus está lá para te abraçar novamente, irmãos. Eu não sei se ele veio, talvez ele esteja até aqui à noite, não sei, né? Mas pode acontecer, né, irmãos? Deus é poderoso fazer um milagre, né? Amém, queridos? Então, olha só, irmãos, é tão importante isso de ter uma atitude própria. Mas eu quero que você leia um versículo em 1 Crônicas, capítulo número 29, versículo 3. Eu vou fazer questão de ler esse versículo, mas na revista Almeida e Corrigida, na versão Almeida, revista e corrigida, tá bom? Quem achou? Acharam aí? Amém? Eu vou ter que abrir a minha Bíblia aqui. 1 Crônicas, capítulo de número 29, versículo 3, diz assim, olha, presta atenção. E ainda da minha própria vontade, fala comigo, própria vontade. Olha o que Davi falou: para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário, da minha própria vontade. Irmãos, para você dizimar, para você ofertar, você sabia que você tem que ter a tua própria vontade, o teu próprio propósito? Você sabia disto? Se você não tiver um propósito entre você e Deus, você pode ouvir muita coisa, falar, não, para que ofertar? Essa igreja é grande, não precisa de dinheiro não. Você vai ficar dando o seu dinheiro lá para a igreja? Vai dar dinheiro para o pastor? Para quê? É assim que acontece, irmão.
Mas se você tiver uma própria vontade dentro de você, inspirada por Deus, você será grandemente abençoado pelo Senhor. Você vai ver as coisas prosperar na tua casa, prosperar na tua vida, você vai ver que as coisas vão mudar, porque você vai ter um coração aberto para entregar para o teu Deus. Foi o que Davi falou aqui, olha. Davi falou desse jeito, ainda da minha própria vontade. Você pode glorificar Deus, irmão? Ah, pastor, agora pegou forte, porque o senhor falou de dinheiro. Não, dinheiro faz parte também, sabia, irmãos? Vamos lá, irmãos. Mas é importante, irmãos, essas atitudes recompensadas. Tá? Haverá uma recompensa dependendo da sua atitude, irmão. Tá bom? Não sei se você está sentindo Deus falar no teu coração, mas o Espírito Santo está falando nesta noite, tá bom? Você tem que ter atitudes próprias. Agora, uma outra atitude mais nobre é o seguinte: se você ler lá agora em Lucas, capítulo de número, no mesmo texto do milagre do Bartimeu, Lucas capítulo 18, tá agora? Vamos ler lá, Lucas 18, 43. Olha aí. E logo viu, e fazia o que mais? Seguia-o, que mais? Glorificando a Deus. O que aconteceu? E todo o povo, vendo isso, o que fizeram? Dava louvores a Deus, irmãos, olha só, tá? Então, atitudes mais nobres não é só você vir receber a tua bênção, tá? Porque tem muita gente que é ajudado pela igreja, e ele desaparece, nem vem agradecer. Depois que Deus abriu uma porta de emprego para ele, ele não volta mais. A realidade é esta. Mas quando você é grato a Deus, você vai continuar servindo a Deus. Bartimeu recebeu a cura, recebeu o milagre. Ele falou o seguinte: agora eu vou seguir o Senhor. Vou seguir o Senhor. Irmão, saiu da beira da estrada e agora seguindo o Senhor Jesus Cristo. Continuou seguindo. E quando a gente segue a Jesus, irmãos, tem um detalhe: você glorifica a Deus. Está aqui, ó, glorificando a Deus. Eu imagino Bartimeu, irmãos, no meio daquela multidão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ia para um lado, glória a Deus. E a Bíblia diz no capítulo de número 19 que Jesus, ele estava passando, e o que aconteceu? Agora é um outro homem que queria ver, o Zaqueu. Mas Zaqueu queria ver, assim, com interesse, só de curiosidade. E ele era de baixa estatura, ele subiu numa árvore, falou: eu vou ver Jesus lá por cima. E quando Jesus estava passando embaixo da árvore, o que aconteceu? Jesus falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que ele recebeu Jesus com muita alegria. Irmãos, Jesus atendeu um pobre mendigando, Jesus atendeu um rico que era Zaqueu. Jesus não faz acepção de pessoas. Você pode ter muito, mas você também pode ter pouco. Jesus recebe você como você é. Amém? Então, queridos irmãos, olha só. E aí Zaqueu, naquele momento, ficou feliz, falou: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, porque Jesus também foi criticado nesse momento, falou assim: olha, esse Jesus aí acabou de curar o cego ali, e agora está comendo aqui na casa desse pecador. Jesus foi criticado também. Só que Zaqueu chegou e falou assim: olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado.
e eu vou repartir. Ele falou desse jeito, olha, quer ver, o capítulo 19, versículo 8, ele falou assim, olha, e levantando-se Zaqueu, disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Eu dou aos pobres. O Bartimeu estava lá, né, pastor Edmar? Provavelmente, porque ele estava seguindo Jesus. O Bartimeu já levantou a mão. Opa, eu estou aqui. Eu estou aqui. Ô Zaqueu, eu estou aqui. Irmãos, a bênção de Deus é para aqueles que seguem a Jesus. Amém? E Jesus foi claro, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, a sua vida, né? Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não é forçadamente, se alguém quiser. Mas quantos que quiseram aqui, irmãos, levanta a mão. Eu quis, amém? Glória a Deus, ó, eu quis, eu quero continuar, amém? Glória a Deus. Então, queridos irmãos, olha só, esta atitude mais nobre é a atitude de seguir a Jesus pelo caminho, tá? É a atitude de receber Jesus, receber a presença de Deus, entendeu? Abrir o coração para o Espírito Santo trabalhar na vida, entendeu? É deixar Deus habitar em você, deixar o Espírito Santo direcionar a tua vida, é você estudar a palavra de Deus, são atitudes mais nobres do que uma bênção material, do que uma cura, são atitudes que você vai herdar a vida eterna, irmãos. É verdade. Vocês lembram quando o Davi deixou a arca na casa de um homem que se chamava Obed-edom? Porque houve lá, né, uma morte no meio do caminho, porque estavam levando a arca de uma forma totalmente errada. Aí o rapaz tocou na arca, Deus fulminou o rapaz. Então Davi falou, vamos deixar a arca aqui no meio do caminho, na casa do Obed-edom. Eu imagino o rei agora chegando na casa do Obed-edom, porque morava ali próximo, falou assim, Obed-edom, aconteceu algo muito ruim aqui. Será que nós poderíamos deixar a arca de Deus na sua casa um tempo? O Obed-edom falou assim, pode sim. Deixa aqui. E a Bíblia diz deste jeito, irmãos. E a arca de Deus ficou na casa de Obed-edom 3 meses. E o Senhor abençoou a sua família e tudo quanto tinha. Você pode glorificar a Deus? Atitude nobre de receber a presença de Deus, você será grandemente abençoado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hamilton, não sei se vocês têm um louvor, tem? Tem, então vem para frente, vocês vão cantar um louvor. Enquanto isso, nós vamos fazer uma oração, irmãos, de gratidão a Deus, viu? Se coloque em pé, irmãos, por favor, se coloque em pé. Você crê que Deus tem um milagre na sua vida nesta noite? E que você pode sim demonstrar a tua fé, você pode sim ter atitudes mais nobres de seguir a Jesus, de não desistir de Jesus, mas amar mais a Jesus, tá bom? De servir mais a Jesus, tá? Porque Deus tem grandes coisas para realizar na tua vida, tá bom? Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração, depois o louvor já pode entrar com um louvor aí, tá? E nós vamos encerrando a nossa parte, tá bom, irmãos? Levanta a sua mão ao céu. Senhor nosso Deus, eterno e santo Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A palavra que ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ó Senhor, ela vem como uma flecha ao nosso coração, ela pode curar a nossa alma, pode sarar nós, Senhor.
Muito obrigado, Senhor, assim como o Senhor, ó Deus, atendeu aquele Bartimeu, Senhor, o Senhor atendeu Zaqueu, o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Nesta noite, meu Senhor, atinge o coração do teu povo, da tua igreja, meu Deus, que o teu nome seja glorificado na vida destes irmãos, Senhor, e que haja soluções de problemas, de dificuldades, ó Deus, no emocional, nas tristezas, nas angústias, mas o Senhor venha preencher o coração de cada um, Senhor. Nós te pedimos e nós te agradecemos, é no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Aleluia.